Você já parou para pensar por que tantas pessoas parecem estar sempre insatisfeitas, buscando incessantemente aquilo que não têm, mesmo quando já possuem bastante? Se você se identificou com esse cenário ou conhece alguém assim, continua comigo aqui, porque o que vou te contar vai te fazer refletir sobre a vida e as escolhas que você tem feito. O que parecia ser uma simples história de um cão e um osso vai te ensinar mais sobre nós mesmos do que você imagina. Imagina um cara chamado Diego. Ele tem um trabalho de escritório, um apartamento modesto, um carro que ainda não está na moda, mas é funcional. A vida dele é simples e, até certo ponto, confortável. Mas, como todo mundo em tempos de redes sociais, Diego tem um problema. Ele está sempre comparando a sua vida com a dos outros. E essa comparação, ela consome ele por dentro. Ele passa mais tempo olhando o Instagram de amigos do que se divertindo com a vida que tem. A timeline dele está cheia de fotos de viagens exóticas, carros luxuosos e jantares caros. E, em cada clique, uma dúvida cresce dentro dele. Por que eu não tenho isso também? No começo, Diego até tenta se convencer de que está tudo bem. Ele diz para si mesmo: "Não, minha vida é boa, eu tô bem." Mas, a cada foto que ele vê, a cada história que ele assiste, ele vai ficando inquieto. Ele sente uma necessidade crescente de alcançar aquilo que está fora do alcance, de ter o que é dos outros. Ele olha para o amigo João, que viaja para lugares que Diego nem sabia que existiam, e começa a pensar: eu também quero isso. Eu mereço isso. Esse pensamento começa a dominar a mente de Diego. Ele começa a achar que não vale a pena viver a vida dele se não tiver os mesmos luxos que os outros. A insatisfação vai crescendo até o momento em que ele se sente pressionado a fazer algo drástico. Eu vou viajar, vou me dar esse luxo, ele decide. Mas o problema é que a viagem não está no seu orçamento. Ele sabe disso. A grana que ele tem mal dá para cobrir o aluguel no fim do mês, mas a pressão é maior do que o bom senso. E Diego toma a decisão. Vai comprar a viagem, vai parcelar em 12 vezes no cartão, vai sair do normal e vai viver aquele glamour que ele tanto vê na vida dos outros. Mas antes de continuar essa história, deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente vai te fazer parar por um instante e refletir. Quantas vezes você já fez algo assim? Quantas vezes você comprou ou fez algo só porque viu alguém fazendo? Quantas vezes você olhou para o que o outro tem e, ao invés de se contentar com o que você tem, foi lá e fez de tudo para alcançar aquilo também? Se você já passou por isso ou conhece alguém que vive nesse ciclo, já deixa um comentário aí dizendo: "Eu já caí nessa." E se esse vídeo está te fazendo refletir, já compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Voltando ao Diego, ele compra a viagem. Ele posta foto no aeroporto, compartilha as imagens de pratos caros, de passeios turísticos, de noites em hotéis luxuosos. O feedback nas redes sociais é imediato. "Nossa, Diego, você merece! Que vida incrível!" Mas a realidade é bem diferente por trás das câmeras. Quando a viagem acaba e ele volta para casa, Diego percebe que, enquanto ele estava curtindo as fotos e curtidas nas redes sociais, o saldo da conta bancária dele estava indo para o fundo do poço. Ele não tinha mais dinheiro, as parcelas estavam vencendo, e ele não sabia como ia pagar tudo aquilo. Ele se sente sufocado, culpado, e começa a ter medo de que isso vá afetar a sua vida financeira de uma maneira que ele não consegue mais controlar. Aqui, a história começa a tomar outro rumo. Diego já está arrependido, mas algo curioso acontece. Durante a viagem, ele encontra o João. Sim, aquele amigo que ele tanto invejava, que estava sempre viajando, vivendo a vida dos sonhos. Só que ao conversar com João, ele descobre que o que parecia ser a vida perfeita do amigo não era nada disso. João, na verdade, estava passando por uma grande crise financeira. Ele perdeu o emprego meses atrás, e as viagens que ele estava fazendo não eram uma escolha de lazer, mas uma tentativa de escapar das dificuldades e da pressão que estava enfrentando. João, na verdade, estava no fundo do poço,
tentando mostrar uma imagem que não correspondia à sua realidade. Nesse momento, Diego tem um clique. Ele percebe que a vida de João, com todos aqueles lugares incríveis e jantares caros, não era real, não era sustentável. Ele percebe que tudo aquilo que ele idealizou na cabeça dele não passava de uma fachada, e que ele estava vivendo uma mentira, comprando um sonho que só existia nas telas do celular. E ele começa a refletir sobre o que ele tem, o que ele conquistou com o seu próprio esforço, o apartamento simples, o trabalho estável, as amizades verdadeiras. Tudo isso ele havia negligenciado em busca de algo ilusório. Ele descobre que estava se perdendo no processo de querer a vida de outro e se esquecendo de aproveitar a dele. Agora, se você já chegou até aqui, é porque essa reflexão começou a fazer sentido para você, né? A verdade é que muitas vezes a gente se perde nesse desejo insaciável de querer o que o outro tem e acabamos deixando passar o melhor da vida. Aquilo que já temos e que no fim das contas é muito mais valioso do que qualquer coisa que a gente ache que está faltando. Quando você se priva de viver a sua própria vida, só para tentar viver uma vida que não é sua, você perde as coisas que realmente importam. E eu te faço um desafio agora. Pare por um momento e pense. O que você tem hoje, que já é suficiente, que já é valioso? O que na sua vida você está deixando passar batido, por estar tão focado no que o outro tem ou faz? Agora, a moral dessa história é simples, mas poderosa. A comparação pode ser a maior armadilha que você pode cair. Você só vê a vitrine, você não vê o estoque. Você não vê os problemas, as dívidas, os sacrifícios que vêm por trás da vida perfeita de outras pessoas. E mais importante, quando você foca no que o outro tem e esquece de valorizar o que você já conquistou, você perde a sua própria paz e felicidade. Então, da próxima vez que você abrir o Instagram ou olhar para a vida de alguém e pensar, eu queria ser essa pessoa, lembre-se disso. O que você tem já é o suficiente. Valorize o que está ao seu redor, as pequenas conquistas, as pessoas que te amam, o que você construiu com esforço e dedicação. Não se perca no que os outros têm. A verdadeira felicidade está em se contentar com o que você tem e aproveitar ao máximo o que a vida te oferece. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, não esquece de compartilhar. A gente precisa se lembrar que, quando estamos bem com o que somos, temos a chave para uma vida mais plena e verdadeira.